1 Reis 18, 18, a palavra do nosso Deus diz assim: então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal é, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Verso 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens? Só eu fiquei. Verso 30, coloca o pé aqui ou não? Verso 30, fala bem assim, ó: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Em algumas versões fala em ruínas, né? Em ruínas. Olha para quem está do seu lado e pergunte para ele: como está o seu altar? Não, pergunta com vontade. Como está o seu altar? Eu vou ligar aqui o pé, acho que eu não liguei, Iva. Perguntou ou não? Aí, agora foi. Vamos lá. Como está o nosso altar? Queridos, a pergunta é muito clara, mas dentro do que nós ouvimos e recebemos nesses dias, sobre a vida do profeta Elias, em todo o contexto do que ele viveu, em toda a sua história, Átila, do que ele estava ensinando, nos instruindo ao longo dessas noites de domingo que nós passamos aqui. Aqui, ele não está escondido. Aqui ele se apresenta, Tiago e Jane. Né, Tiago? Ei, Tiago. Aqui Elias se apresenta. Ele achou que eu ia falar agora, né, Jane? Aqui Elias se apresenta, e quando Elias se apresenta, Acabe olha para ele e fala: és tu perturbador de Israel? Fala: eu não, perturbador é o Senhor. É muito fácil nós transferirmos responsabilidades, e Acabe tem essa facilidade, Jonathan, de transferir responsabilidade para outro, ao invés de olhar para si mesmo e falar: cara, quem tem atrapalhado o reinado aqui sou eu mesmo, como rei. De repente Elias olha para ele, olha para o povo e fala: vamos nos reunir no Monte Carmelo. Pensa numa reunião, e hoje o tema da mensagem é a Batalha do Carmelo. Porque na Batalha do Carmelo a gente aprende muita coisa. Eu quero instruir você dentro dessa palavra em alguns minutos, para que você hoje possa entender qual é o passo que nós devemos dar no Carmelo. Porque nós ouvimos falar tanto, Laércio, desta passagem, tanto desse texto, mas o que Deus quer tratar ao nosso coração nesta noite específica? Aqui, eles estão reunidos naquele lugar e de repente lá vem Elias: pessoal, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão servir a Deus e a Baal? Até quando vocês vão andar para lá e para cá? Decidam hoje qual é o caminho que vocês devem seguir. Dentro da atualidade, né? Dentro do que nós vivemos hoje, não há problema. Deus é amor. Deus entende você andar aqui e andar ali. Deus entende você pela metade na sua presença. Porque Deus nos ama, morreu por nós, por todos nós. E vamos sendo trabalhados na sociedade que tudo é religiosidade. Não, o pastor fala isso, que não pode, que ensina isso, mas isso tudo é religiosidade. E nós vamos entrando dentro de um contexto de que tudo pode. Nós vamos entrando dentro de um contexto onde nós servimos a Deus,
mas não tem problema, algumas coisinhas do mundo também. Nós vamos vivendo uma vida dupla, onde nós somos aqui belos cristãos, mas no trabalho ninguém consegue falar que você serve a Deus. Nós somos aqui bons alunos, nossa, que jovem abençoado, mas na casa só a mãe sabe o que passa com o filho. Aqui levantamos a mão para dar glória a Deus, mas na casa não levanta a mão nem para ajudar os pais. Aqui nós entregamos belas canções, belas palavras, mas nós não conseguimos, ao sair daqui, transmitir o que a gente recebe aqui. Irmão, todo mundo realmente pecou, e a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E costumamos muitas vezes usar, mas a carne é fraca. Mas ela continua, e o espírito é forte. Pastor, eu errei. Quem não? A pergunta é, você quer permanecer no erro? A pergunta é, você quer continuar nessa vida dupla, onde serve a Deus e serve outros deuses, onde vive no espírito, mas também vive na carne? Até quando nós cochearemos entre dois pensamentos? Elias, no Monte Carmelo, vai lançar esse grande desafio, e ele já começa o desafio de uma forma poderosa. Até quando vocês vão ficar desse jeito? Dentro do que nós vivemos hoje na atualidade, nós não podemos mais ser confrontados. Hoje, um líder de igreja, ele não pode chegar dentro de um culto, de uma mensagem, e dizer, até quando vocês vão ficar desse jeito? Que o pastor é duro demais. Há pessoas, vou falar, há pessoas que pensam, que falam assim, nossa, o pastor precisa casar logo para reduzir um pouco essa braveza dele. Tem pessoas que, é verdade, eu já escutei isso. Nossa, o pastor precisa casar logo, porque, né, ele desconta tudo na gente, a solteirice dele. Oh, Jesus, quanto pecador. Eu escutei de tudo já, irmão. E muitas vezes nós não entendemos que não é sobre o pastor, porque assim como o pastor solteiro precisa pregar isso, um pastor casado precisa pregar isso, um pastor viúvo precisa pregar isso, ele precisa liberar o que a palavra está dizendo, e é a Bíblia que está dizendo. Até quando vocês vão viver desse jeito? Até quando vocês vão viver dessa forma? Não é sobre um pastor ser isso ou ser aquilo, não é sobre ser mais maleável, querido. Tem coisas que não podemos abrir negociação. Tem gente negociando com Satanás, tem gente negociando com o inimigo, tem gente barganhando com as coisas de Deus. E Elias já começa a mensagem dele na batalha do Carmelo. Na batalha do Carmelo, a primeira palavra de liberação é de confronto. Até quando vocês vão viver dessa forma? Porque é lindo falar que no Carmelo caiu fogo, mas não, irmão, nem tudo é sobre o fogo. O primeiro ponto que Elias trata é: até quando vamos viver vida dupla? Até quando nós conseguiremos formar áurea? A turma está de hoje, está tudo nessa língua de áurea aí, né? Até quando vamos? Até quando? Mas quando sai daqui, não consegue ser o mesmo crente, não consegue ser o mesmo fervoroso. Aqui falar de amor, mas ao sair daqui não consegue viver o amor. Amor não é palavra, amor é ação. Vida com Deus não é conhecer a Bíblia, é viver a Bíblia. Eles começam o confronto do Carmelo, não batendo palma para a forma que eles estavam vivendo. Elias já começa na mensagem do Carmelo, na batalha do Carmelo. Irmão, na batalha do Carmelo, Elias não começa confrontando os deuses, porque se os deuses estão ali é porque alguém trouxe. Se Baal está ali, quem trouxe Baal? Se Azera está ali, quem trouxe Azera? Né? Muitas vezes nós começamos a entrar em algumas guerras e batalhas e brigamos com a pessoa de repente. Um exemplo. Por que derrubaram leite aqui na sala, no meu tapete novo? A pergunta é: de quem é o copo com leite? Que às vezes quem está brigando é o mesmo que deixou o copo lá. Consegue entender? Consegue compreender que muitas vezes nós entramos em algumas brigas, mas a pergunta é: cara, fui eu que deixei o copo, cara.
Quem nunca brigou com alguém por ter quebrado um copo, ter quebrado uma situação, e de repente a pessoa já apanhou? No caso da minha família, não apanhava para depois saber que não era nós, mas tá tudo bem, né? Quem quebrou o copo? Eles quebravam o copo, e aí a ver, espera, quem deixou o copo aqui? Nem foi nós. O que Baal está fazendo naquele lugar? Elias não começa confrontando os deuses. Elias já confronta os deuses quando ele fala para cessar a chuva. Mas naquele momento não é tempo, evangelista Juliano, de confrontar os deuses. A pergunta é: quem foi que trouxe? Quem foi que trouxe os costumes do mundo para a igreja? Quem foi que trouxe? Quem que escancarou a porta? Não, mas é melhor que venham, pastor, porque é melhor aqui do que lá. Quem que abriu a porta para se tornar comum, que está sendo comum hoje? Não adianta falarmos do Baal, que muita gente está servindo. A pergunta é: quem foi que trouxe Baal? Quem trouxe Baal foi Acabe, ao liberar um casamento que não era para viver. Precisamos entender no nosso espírito nessa noite, irmão. Se Baal está agindo na nossa vida, a pergunta é: quem foi que trouxe? Quem que permitiu entrar? Se Baal está ali, por que ele está ali? Se Azera está ali, por que ele está ali? Tem um Deus que Jesus chama de Deus. Vocês sabem quem é? O dinheiro. Mamon. Quem que trouxe o Deus Mamon para casa? Ele não veio bater na porta. Nós o trouxemos. E muitas vezes não percebemos. E a batalha do Carmelo, ela começa confrontando: até quando vocês viverão desta forma? Até quando vocês vão aceitar viver desse jeito? Onde é normal. Não, o senhor é muito religioso, pastor. Está tudo bem. Tudo pode. Mas a Bíblia fala assim, é verdade. A Bíblia fala assim, ó: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A pergunta novamente que eu trago a vocês: quem foi que trouxe Baal? Ele confronta aquele povo, e o problema é que aquele povo não responde nada. Ele fala assim: Baal é Deus, serve Baal. Se Jeová é Deus, serve a Jeová. E ninguém responde nada. Bom, Gilberto, todo mundo fica em silêncio. Assim como nós muitas vezes, olha só, irmão, falta de posicionamento, né? Ninguém responde nada diante do confronto do profeta Elias. Fica todo mundo em silêncio. Por que ficamos em silêncio quando na verdade deveríamos falar? Cara, precisamos realmente nos posicionar. Precisamos realmente orar. Peraí, quem foi que trouxe? Quem colocou? Vamos orar, vamos repreender, vamos reparar o altar. Não precisava ter toda aquela questão, toda aquela guerra. Bastava o povo verdadeiramente se posicionar. Mas o povo não respondeu nada, porque estava bem. Olha só, deuses ao cubo. Tem um Deus, dois deuses. Se um Deus está bom, imagine dois, três deuses. Só que Deus não negocia. Baal, ele negocia com outros deuses, não tem problema vir outros deuses. Azera não tem problema em ter outros deuses. Mas com Deus, ou é ele, ou não é. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão viver essa vida dupla? Essa é a primeira batalha do Carmelo. E a primeira batalha do Carmelo não é com os deuses, é com quem trouxe. Diante daquela situação, Elias vai olhar para ele: peraí, vamos então preparar um sacrifício. Pega lá um cordeiro, pega 2 cordeiros, tragam para a gente. Quando trouxeram, pega os 450 profetas de Baal, traga também os 400 de Azera. Pega lá, tragam 2 carneiros, traz eles aqui. Olha para os profetas e fala: escolham vocês, para que vocês não possam dizer: você escolheu o melhor cordeiro. Aí Elias é simples, vai dizer: pode escolher vocês qual cordeiro vocês querem. O que eu estou falando está escrito na Bíblia aqui. Qual vocês querem? O mais gordinho? Pode pegar. É esse que vocês querem? Maravilha. Então vocês escolheram esse cordeiro, eu vou ficar com o que sobrou. Perfeito. Seguinte, como vocês estão em mais, só eu fiquei aqui como profeta do Senhor, faz você primeiramente o sacrifício. E então eles pegaram ali o altar era formado por pedras.
Eles formaram ali o altar, trabalharam naquele ambiente, e dentro daquele trabalho, pegaram, cortaram um animal, colocaram o animal sobre aquele altar, e eles começam então a falar com seus deuses. E a grande questão é, o Deus que responder com fogo, este será Deus. Aí o povo, quando vê essa questão, fala: rapaz, boa essa palavra. Quem responder com fogo, irmão, quem responder com fogo, verdadeiramente esse é Deus. Boa é esta palavra. Como eles estavam longe da palavra, Gilberto? Porque a pergunta é: e se Deus naquele dia não responde com fogo e Baal responde? Eles seguiriam quem? Consegue entender? Espera aí, não. Poderia, se alguém estava em Cristo, porque quem está em Cristo nova criatura é, as velhas coisas se passaram, eles poderiam dizer: peraí, para mim não importa se Deus vai responder com fogo ou não, o meu Deus eu sei quem que é, e o meu Deus é Javé, o meu Deus é o Senhor. Eu não vou entrar nessa guerra porque eu já sei quem é o meu Deus. Mas eles olham e negociam: peraí, tudo bem, quem responder com fogo, opa, esse vai ser bom, esse vai ser o Deus verdadeiro. Irmão, a pergunta é: como está a nossa convicção? Por que, pastor? Porque não sei se você sabe, o diabo também sabe fazer algumas coisas. Quem lembra lá do Egito, que Moisés jogou o cajado no chão, e aquele não é Moisés, e o cajado virou cobra, serpente. Os outros magos também jogaram as suas, e o que aconteceu? Também viraram cobra. Loucura, né? A pergunta, muitas vezes, que não quer calar: será que nós temos convicção de verdade em quem é nosso Deus? Por quê, pastor? Quantas pessoas que, quando Deus não responde algumas orações, parece que Deus não é mais Deus. Se Deus cura, Deus é Deus. Se Deus não cura, Deus não é Deus. Se Deus responde, Deus é Deus. Se Deus não responde, Deus não é Deus. Porque se Deus fosse bom realmente, Ele faria o que eu tenho pedido para Ele. Se Deus fosse bom realmente, Deus atenderia aos meus pedidos. Se Deus realmente existisse, Ele viria aqui, se apresentaria. E muitas vezes, irmão, isso você nem percebe. Vai entrando, irmão, vai entrando assim, ó, de forma sorrateira. Você nem percebe que Ele está ali, que Ele está agindo, que Ele está fazendo. E nós vamos negociando. Por quê? Porque nós não temos convicção de quem realmente é o nosso Deus. Uma coisa que eu aprendi com os meus pais é que se Deus fizer, Deus é Deus, Cristo. Mas se Deus não fizer, Deus é Deus do mesmo jeito. Eu não preciso que Deus prove nada para mim. Eu não preciso, Gilberto, que Deus faça um milagre. Embora eu queira um milagre, embora eu queira viver grandes coisas, e eu sei que o meu Deus responde, mas a pergunta é: e se Ele não responder? E se Ele não fazer conforme eu quero, conforme eu peço? Nossas convicções, irmão, muitas vezes são abaladas de acordo com as circunstâncias, e de acordo com as circunstâncias vamos alterando a nossa confiabilidade em Deus. De acordo com os acontecimentos, nós vamos crendo mais ou crendo menos. Vamos confiando mais ou confiando menos. Nós não podemos negociar como esse povo negociou, porque eles poderiam ter trocado Deus por Baal. O segundo ensino do Carmelo que me traz é que dentro do que é a Bíblia e dentro do que é Cristo, não pode ter dúvida. Nós temos que estar convictos de quem Ele é, porque nem sempre Ele vai atender aos nossos pedidos. Aqui é lindo, porque Deus vai atender o pedido de Elias, e a gente já vai chegar ali. Mas eles correram um grande risco de trocar Deus por Baal. Eles correram risco, né, de serem enganados. E se alguém no meio de todo aquele sacrifício, porque eles faziam muitas vezes dessa forma, né, era costumeiro naquela época, dentro do que eles viviam, os deuses que eles acreditavam, eles estavam dentro de um ambiente, irmão, e sinceramente nós somos facilmente logrados nos nossos olhos, sabia disso? Quem aqui já foi num show de mágica?
Já foi? Nós nem percebemos como ele fez a mágica. E era de costume, muitas vezes, na época, alguém ficar escondido, Adma. E na hora do processo lá, acendeu o fogo. Na hora do processo, trazer um ambiente de engano. Era costumeiro. Eles vivenciavam isso diariamente. O Deus que responde com fogo? Peraí, eu já vi isso. Algumas vezes já teve alguns shows pirotécnicos. Eu já vi o fogo acontecer lá. Eles correram grande risco de alguém chegar lá e tacar fogo. Imagina aquele povo gritando: Baal é Deus, Baal é Deus, Baal é Deus. Segundo ponto da mensagem do Carmelo que eu deixo ao teu coração: não negocie os seus princípios. Deus é Deus, fazendo ou não, realizando ou não, me atendendo ou não, ouvindo ou não, aleluia, Deus é o meu Deus. Porque se nós entrarmos em um ambiente de negociação, quando depararmos com uma situação que Deus não vai atender ao nosso pedido, corremos o grande risco de nos corrompermos. Corremos o grande risco de trocarmos o nosso Deus e de achar que os outros estavam certos, que Deus na verdade nunca existiu. Conseguem captar isso? Porque a religião de hoje, muitas vezes, ela ensina que Deus vai responder tudo. E não, Deus não vai responder tudo. Deus não vai fazer tudo. Porque você, na verdade, nem sabe o que é bom para você. Mas Deus sabe o que é bom para você. Uma das coisas que eu mais ouvi de Deus foi não. Eu brigo com Ele, tem hora. Eu o questiono, tem hora. Mas tudo aquilo que foi implantado no meu coração e na minha vida me faz chorar, mas me faz continuar. Porque por mais que Ele possa não estar me respondendo como eu quero, Ele é Deus. Ele é Deus. Eu não vou negociar os meus princípios no Carmelo. Aleluia. Eu não preciso entrar no ambiente de comprovação. Em Deus não precisa ter um comprovante de pagamento. Sabe, eu vou falar. Na hora, não fiz essa parte, não. As meninas estavam vendendo cachorro quente ali. Vou falar, claro, eu preciso desabafar. As meninas estavam vendendo, Willer, cachorro quente. Eu paguei. Cachorro quente. Mostrei a telinha do meu celular. Pastor, manda o comprovante para mim. Pastor, manda o comprovante para nós. Eu falei, tá vendo? Olha, gente, olha aqui. É para nós ter o controle, pastor. Glória a Deus, é isso aí, é perfeito. Não negociaram com aquilo que elas tiveram orientação. Só que com Deus, cara, Deus não precisa comprovar nada, cara. E aqui eles entraram dentro de uma resposta. Peraí, tudo bem. Nós queremos esse comprovante então. Se Deus é Deus, quantos nos dias atuais que vem para o culto e fala: se Deus não falar hoje, eu rasgo a minha Bíblia. E a gente vê pastores por aí falando isso. Como se nós colocássemos Deus na parede e Deus tivesse a obrigação de fazer. E a pergunta é: esses caras rasgaram a Bíblia? Muitas vezes não. Mas por causa daquela fala, quantos rasgaram as suas? Consegue entender, meu irmão? Consegue compreender que muitas vezes as nossas ações, ela muitas vezes podem não nos arrebentar, mas arrebentam a outros. Eu não preciso pedir que Deus comprove. Deus é Deus no Carmelo. Eu não preciso entrar nessa guerra. Mas eles querem comprovação. Boa é esta palavra. Que risco eles correram. Um conselho: não coloca Deus na parede, não. Porque Ele é poderoso demais. E muita gente frustrada do evangelho hoje, porque não foi falado isso no altar. Que Deus nem sempre vai salvar, que Deus nem sempre vai curar, que Deus nem sempre vai fazer. Mas se Ele fizer, Ele é Deus.
Independente do que aconteça, Ele é Deus. Eu não preciso de comprovante. É lindo viver os benefícios de Deus, mas difícil é viver na dúvida sempre. Será que realmente Deus é? Porque se Deus é, por que não faz? E sem perceber, nós somos inculcando isso na cabeça de alguns cristãos. Tem muita gente hoje decepcionada, porque Deus não cumpriu promessas. Quantas pessoas receberam grandes promessas, não viveram essas promessas? Toda promessa na Bíblia é condicionada. Elas olham e dizem, Deus não cumpriu. A questão, você cumpriu a sua parte no trato? Você fez o que você deveria ter feito? E nem percebemos que muita gente hoje está no mundo, já tocou no altar, já cantou no altar, já pregou no altar, mas quando saiu daqui negociou, porque Deus não fez. A segunda mensagem do Carmelo que me ensina é que existem coisas que eu não preciso negociar. Mas eles negociaram. Não, bom, essa é a palavra. E lá está a galera, naquele ambiente preparado, o altar preparado, as pedras preparadas, o sacrifício preparado, o animal ali, e desde a manhã, eles ali vivenciando todo o sacrifício. Eles pulavam no altar, eles gritavam no altar, Deus, Baal, responde com fogo, responde com fogo. E você vai ler o texto, e eles pulavam no altar, eles usavam de força no altar, e irmão, e ali eles ficaram horas e horas e horas, se esforçando para que Deus respondesse. Pastor, está no texto? Pega a sua Bíblia, irmão, é linda essa parte, olha só. Verso 26, tomaram o bezerro que lhe dera, prepararam, invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém nele não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Saltavam. Pensa num negócio que exigia, irmão, todo altar que não é de Deus exige força. Todo altar que não provém do Senhor, nós vamos com força ganhando pessoas, com força ganhando corações, com força ganhando a massa, e nós precisamos criar sempre ambientes. Está falando de força sua, pessoal. Precisamos sempre criar algum sistema da igreja para atrair as pessoas. Precisamos criar situações para que as pessoas se acheguem. Não perguntamos para Deus se isso é lícito, se não é, se pode, se não pode. Mas vamos criando força no altar, pulando, saltando, criando métodos daqui e métodos dali, para que as pessoas fiquem, para que o fogo aconteça. Mas aqui, pulando sobre o altar, e não acontece nada, vai ter um problema aqui. Irmão, é meio-dia, eles estão desde manhã, Walter, clamando, e Deus não responde nada, Baal não responde nada, né? Clamando. Aí Elias, cadê o Elias? Elias, você vai ser debochado agora. Debochado é uma facilidade sua, Elias. Aleluia. Esse Elias é debochado, irmão. Elias. Oi. Você conhece o texto, né, Elias? Eu tava lá, calma. Aí eu quero ver agora se tava mesmo. Aí a galera tava tudo pulando lá. Elias, meio-dia, debochado. Ele olha para aquela galera pulando. Ué, o que tá acontecendo? Grita mais alto. Ele não tá escutando. Ou pode ser que ele esteja aí no banheiro. Ou não. O que tá acontecendo? Grite mais alto. Vê aí o que você pode fazer. Pastor, isso não tá no texto. Tá no texto, irmão. Consegue ler? Vai lá. Eu tava lá. Olha lá. Olha lá. Não. Isso.
clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Peraí, ele tá falando assim, ó, o Deus de vocês viaja. Viajando. Ó. Talvez esteja dormindo e despertará. Peraí, isso é lindo. Porque ele tá olhando para aquela galera e tá dizendo bem assim, ó. Ei. Oh, ei! Não, você dá risada, não, mas é exatamente isso que está acontecendo. Elias começa a debochar daquela galera, escute só. Quando Elias começa a debochar daquela situação, ele fala assim, ó, talvez ele esteja dormindo. Só que quem conhece Deus e não negociou princípios, ouviu em algum culto um dia que o nosso Deus nem tosquenejar, ele tosqueneja. O meu Deus e o seu Deus não dorme. Eu posso clamar a qualquer hora que ele está acordado. Nessa noite Deus te trouxe aqui para falar. O terceiro ensino do Carmelo é: o meu Deus, o seu Deus não dorme. Ele está acordado sempre para ouvir o clamor do seu povo. Aleluia! Esse Deus Baal, talvez ele esteja dormindo, viajando, fazendo mais outras coisinhas, jogando videogame, qualquer outra coisa, menos ouvindo vocês. Elias está no canto, debochando. Peraí, vou sentar aqui, porque vai demorar. Isso, senta, vai. Vai demorar, né? Vai demorar? Sentar aqui um pouquinho. Isso, exatamente isso. Ele senta. Meio-dia, ó, peraí. Eu falei que antes do meio-dia eles estavam pulando sobre o. Usando de sua própria força, Kelly, para que algo acontecesse naquele lugar. Elias entra na provocação. Quando Elias entra na provocação, isso mexe com o coração deles. Você vai ler no texto. Eles começam agora não apenas a usar de força. A Bíblia fala que eles começam a se cortar, se retalhar. Porque quando a força não vale nada, nós começamos a fazer sacrifício de tolo. Começamos a fazer campanha que não adianta de nada, jejum de que não adianta de nada. Começamos a sangrar, escute isso, começamos a sangrar. Só que quem viveu uma vida com Cristo entende quem Cristo é, entende que Cristo já sangrou, já derramou todo o seu sangue por amor a nós. Eu não preciso derramar o meu sangue, eu preciso unicamente viver a minha vida com Ele. Eles começam agora não apenas a usar de força, eles começam agora a se retalhar, a se cortar. Aquele povo, irmão, está se machucando à toa. Quem vive entre dois pensamentos está se machucando à toa. Tem muito crente frustrado porque está se machucando à toa, se cortando à toa. Nesta noite Deus te trouxe aqui para falar que no altar dele não tem que ter pulo. No altar dele não é sobre a sua força. No altar dele não é sobre o seu sangue. No altar dele é diferente. Irmão Humberto, Deus não responde. Depois do meio-dia eles começam a se cortar, a se retalhar ali e nada. Vai chegar a tarde e Baal não responde coisíssima nenhuma. Ele, agora é a minha vez. Pera aí, gente, que agora o negócio vai ficar sério. Agora é minha vez. Elias agora se apresenta, fala, agora é a minha vez. Só que antes de Elias colocar, isso que a gente precisa entender. Antes de Elias colocar o sacrifício sobre o altar, porque tem muita gente sacrificando, mas a pergunta é como está o altar? De que adianta colocar um cordeiro no altar que está quebrado? De que adianta colocar um cordeiro no altar que está em ruínas? Antes de ter o sacrifício, tem que ter o conserto. Consegue entender? Antes de eu clamar qualquer coisa para Deus, a pergunta, o texto fala, e Elias reparou, começa a reparar o altar, Elias. Pode soltar o microfone, porque enquanto você faz o gesto, depois você pega aqui. Ele começa a trabalhar no altar.
Nessa noite Deus nos trouxe aqui porque nós precisamos reparar o nosso altar. Ele começa a colocar as pedras no lugar. Ele começa a colocar cada situação no seu devido lugar. Ele começa a reorganizar o altar, preparar o altar. E entenda que existem coisas que não é o pastor na sua casa arrumar o altar lá, não. Existem coisas que não é o obreiro orar por você e fazer um milagre na sua vida, não. Existem coisas que é você pegar o altar que está quebrado em ruínas e consertar. Como está o teu altar nessa noite? Não adianta ter sacrifício sobre o altar, se o altar está de qualquer jeito. O altar está em ruínas, mas agora o altar está preparado. O texto fala então que ele colocou o animal morto sobre o local do sacrifício, sobre as pedras. E quando ele coloca, ele não vai de imediato falar, antes dele pedir ao Senhor alguma coisa, ele deixou um negocinho um pouquinho mais complicado. Ele pega o altar está aqui. Ele já reparou o altar, o animal já está sobre o altar, mas ele quer deixar o negócio um pouquinho mais difícil. Então ele começa a cavar em volta do altar. Ele começa a cavar, é bom. Ele começa a abrir, como se fosse uma alicerce que você abre de sua casa lá. Ele começa a abrir esta vala em redor do altar. Mas o que ele está fazendo? E quando ele abre todo esse buraco em volta do altar, ele fala assim, agora tragam água. Espera aí, irmão, o Deus que respondesse irmão, fogo com água combina? Irmão, o negócio já estava para os caras lá, já deu ruim. Aí ele faz um buraco, tal assim, em volta do altar, e ele fala, traz água. E ele começa a encher, irmão, ele molha o animal. Ele molha o sacrifício, pastora. Ele derrama tanta água sobre o sacrifício, que a água enche toda aquela vala. Toda aquela vala está cheio de água. Cheio de água. E depois que ele prepara, está tudo molhado. Imagina a cabeça da turma, gente. O que esse rapaz está fazendo? Olha o que o texto diz. Encheia de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei o segunda... Não, ele não se contentou. Fazei segunda vez e fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazei a terceira vez e fizeram a terceira vez. Estava tudo molhado, Laércio. Sabe, tem hora que Deus, Ele quer ver se realmente você entende que quanto mais difícil fica, mais gostoso fica também. Quanto mais complicado fica, mais milagre Deus quer realizar. Tá entendendo? Ficou complicado. Tá cheio d'água, né? Vamos fazer comida lá na sua casa, eu vou lá e molho o fogão. Consegue entender? Vamos fazer churrasco lá na casa do Gilberto, aleluia. Quem dá um amém? Aí o Gilberto, a Nana vai lá, que não vai vir ninguém. Pega a mangueira e molha toda a churrasqueira. É exatamente isso que ele está fazendo. Dá sequência para mim, por favor. De maneira que a água corria ao redor do altar e se enchia tanto de água. Pode seguir? Pode apagar 2 para mim, para ficar um pouquinho melhor, inclusive aqui. Sucedeu que no momento de oferecer o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, o Senhor Deus já... Vai lá, Elias, vai lá. Ó Senhor Deus de Abraão. Peraí. Tem gente clamando, mas nem reparou o altar. Tem gente buscando, mas nem buscou o Espírito. A água, ela representa o Espírito de Deus em nossas vidas. Ele preparou tudo. Ele organizou o ambiente. Ele desligou o Fantástico, Vale a Pena Ver de Novo, Netflix. Ele foi desligando tudo ao seu redor e se conectou realmente com o ambiente ali. E depois dele preparar o ambiente, ele vai orar. Ó Senhor... Você está orando, tá? Vai lá, Elias. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje
que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Peraí, tudo que ele fez, ele está dizendo, não é sobre mim, é sobre ele. Continua o versículo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Sabe o que, irmão, Elias me ensina no profético, pastor Marcelo? Porque então Deus responde, mas que essa resposta venha mudar o coração também deste povo, que essa resposta venha causar mudança, que chega de ter pensamentos contrários, divididos. Senhor, manifesta a tua presença, responde-nos, 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 e que este povo veja que eu sou profeta, que eu sou o cara, que tu és. Pode subir lá os meninos. Prepara aí que é. Não é sobre nós. Não é sobre comprovação do ministério do pastor Ismael. Pastor Ismael está aqui hoje, amanhã eu não sei. Não é sobre quem é Ismael, mas sobre quem é Deus. Não é sobre quem é Elias, mas quem é o Senhor. Continua para nós. Espera aí, ó, volta um pouquinho. A questão, volta um pouquinho lá. O coração, faz o coração deles voltar. A minha oração nessa noite é: Senhor, faça o nosso coração voltar para ti. Que eu não fique mais com dúvida. Que eu volte a queimar como eu queimava antes. Que eu volte a fazer o que eu fazia antes. Que Deus trabalhe em nossos corações para que não tenha mais dúvida dentro do seu coração. Continua. Pode ler, Elias. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Continua. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Um profeta decidido fez os outros se voltarem. O terceiro ensino do Carmelo é que o fogo de Deus realmente vem. E o quarto ensino do Carmelo, ele mostra que uma pessoa convicta pode mudar o coração de muitos duvidosos. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer como está o seu altar. Vamos reparar? Vamos consertar? Vamos corrigir? Porque a correção no seu altar faz uma mudança acontecer em quem tem dúvida. Quem tem dúvida de quem é Deus vai parar de ter dúvida só de ver a manifestação de Deus através da sua vida. Nessa noite, na batalha do Carmelo, a mensagem para mim e para você é: no Carmelo Deus responde, no Carmelo Deus muda coração, no Carmelo Baal não faz, no Carmelo Deus se manifesta e o povo grita: só o Senhor é Deus. No Carmelo o povo grita: falando e ficando de pé, porque hoje o nome a ser glorificado é o dele, o nome a ser exaltado